para fins de identidade do indivíduo. Bom, o que eu preparei hoje para comentar com vocês, é claro que o artigo aí já foi lido, então o meu papel aí não é aqui de reproduzir o texto, mas sim tocar em pontos que eu considero importantes dentro do artigo e que a gente também possa dialogar, discutir juntos. É interessante a gente ler o que a gente já escreveu, né? A gente vai relembrando aportes que a gente gosta de estudar no passado e também como como a gente carrega isso ao longo da nossa vida, nos nossos pensamentos. E como essas ideias também são oxigenadas com projetos futuros. Esse artigo ele foi publicado, eu acho que no final de 2019, nesse livro, o professor Alexandre pode me confirmar isso, mas ele foi escrito em 2018. Então, de 2018 para cá, já tiveram outras pesquisas da minha parte. Então, não que eu tenha mudado o posicionamento desse artigo, mas, é claro, correlacionando com outras temáticas também que seriam valiosas para vocês. Pelo que me foi informado, vocês estudam uma interface, principalmente com políticas públicas de saúde, né? Também com uma questão de saúde. Então, a minha fala ela vai tentar puxar para esse lado, a fim da gente conseguir dialogar e também que seja valioso para vocês, de alguma forma que eu possa auxiliá-los, de alguma forma, propondo ou então incitando vocês a algum diálogo, alguma provocação, discussão. Bom, esse artigo que foi direcionado para vocês lerem, ele está dividido em 3 pontos que eu deixo muito bem marcado na ideia do artigo, que são, inicialmente, eu falo sobre movimentos sexuais no âmbito do Brasil e eu utilizo como base o livro da Regina Facchini, principalmente, Sopa de Letrinhas. Em um segundo momento, é um artigo, na verdade é uma sessão especificamente sobre teoria, então eu estou aqui falando de teoria do Pierre Bourdieu e do Michel Foucault, que é onde eu vou me ater mais na minha fala de hoje com vocês. E, por fim, em um terceiro momento, eu desenvolvo a figura do devir sexual. Já seria um contraponto, uma resposta às críticas que eu faço no artigo. Bom, o objeto desse artigo, ele tem como objeto a ideia de luta baseada em categorias sexuais. Eu deixo muito claro que existe uma problematização das categorias sexuais. Isso foi desenvolvido, inclusive, na minha dissertação de mestrado, que é propriamente sobre categorização sexual, por que nós precisamos dessas identidades, dessas categorias, e essas categorias elas podem ser insuficientes nos nossos espaços de luta também. Então, em um primeiro momento, tratando dos movimentos sexuais, eu faço uma breve reconstrução dos pontos principais das ondas de movimento, do movimento homossexual no Brasil, a primeira onda e da segunda onda. Na primeira onda, falando da homogeneidade do grupo, e quando você busca uma homogeneidade, você perde em especificidades. E na segunda onda do movimento homossexual, quando essas identidades sexuais elas se tornam identidades políticas, e você tem uma outra perspectiva já dessa onda, correlacionada principalmente à conquista de direitos, à conquista de uma luta contra a discriminação e contra a violência também. Então, essas 2 ondas eu trago na primeira parte do artigo para deixar muito bem marcado a ideia de que não é porque eu estou debatendo categorias que elas não têm uma importância. A gente tem que se despir dessa ingenuidade de que as coisas são construídas e não merecem ser debatidas. A própria teoria queer ela é muito criticada em termos de instrumentalização política, quando ela é utilizada diretamente para atacar essas categorias, essas identidades sexuais. E acho que vocês puderam perceber que eu sou bastante influenciado pela teoria queer no meu artigo e nos meus estudos também. Então, nesse primeiro momento do artigo e também nesse primeiro momento da minha fala, eu queria logo deixar claro que eu reconheço a importância das categorias sexuais, dessas identidades sexuais, em termos de luta, elas são importantíssimas, só que isso não blinda as identidades de serem problemáticas, delas terem algum efeito na nossa história, na nossa existência e nas nossas conquistas
enquanto grupo que é colocado em uma situação de vulnerabilidade, que é colocado em uma situação de minoria. Para analisar essas identidades, essas categorias, os aportes principais que eu utilizo nas minhas pesquisas são Michel Foucault, diretamente Michel Foucault, e também o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele é mais utilizado aqui porque eu falo de incorporação de uma dominação. Só que as duas teorias no artigo, elas se complementam. Em termos do Michel Foucault, a gente pode citar uma relação de poder, são relações de poder na teoria do Michel Foucault. Então, você pode falar de poder soberano, você pode falar de poder disciplinar, de biopolítica das populações e de biopoder também. São relações de poder que se complementam em diferentes espaços de tempo, mas propriamente quanto ao objeto dessa pesquisa sobre sexualidade, sobre controle do corpo, controle do corpo sexuado, essas relações de poder são relações de poder modernas. Então, a gente está falando de modernidade, nós estamos falando de uma pastoral cristã que envolve diretamente o controle desse corpo, o controle das nossas sexualidades, do nosso sexo. Então, não tem como falar especificamente sobre Michel Foucault relacionado à sexualidade sem falar sobre a ideia de dispositivo de sexualidade, que é um dispositivo correlacionado à figura moderna. Esse dispositivo ele funciona como um ciclo de poder em que você tem vários aliados, vários objetos que são aliados na dominação da sua vida, na dominação do seu corpo, na dominação da sua realidade. Então, no artigo eu coloco que você tem um dispositivo de sexualidade e a partir da teoria do Michel Foucault em uma entrevista no Ditos e Escritos, que eu posso passar para vocês posteriormente, se eu não me engano, na edição número 9, ele faz uma inversão na teoria dele. Ele diz que o dispositivo de sexualidade é o responsável pela criação do sexo, e não o contrário, como muito se pensava a partir da teoria dele. Então, a perspectiva é, você tem um dispositivo de sexualidade, eu passo depois, Rainer, vi o que você quer. Você tem, então, um dispositivo de sexualidade que cria o sexo como um elemento natural, como um elemento intocável. Isso é reproduzido em sociedade por meio, principalmente, da figura da cultura. Então, culturalmente, nós somos treinados a não tocar em certos temas, porque esses temas são correlacionados principalmente a questões médicas. A medicina em um pedestal intocável. Gente, precisamos desconstruir isso. Medicina é saber poder, assim como o direito é saber poder. Então, a medicina ela tem um papel chave no que nós estamos discutindo. Foi por meio da medicina, relacionada a uma perspectiva da pastoral cristã, de uma relação de poder moderna, que se realizou uma série de questionários médicos sobre os indivíduos. Eu preciso saber tudo de você. Eu preciso saber a sua posição sexual, os seus sonhos, com quem você se relaciona, se você trai a pessoa com quem você está. Então, esses questionários médicos eles foram aplicados de uma forma indistinta. E, a partir disso, houve uma operacionalização do quê? Das sexualidades, que são sexualidades chamadas de periféricas, que nada mais seriam do que as sexualidades desviantes. Você tem uma sexualidade normal, que é pautada numa lógica heteronormativa, heterossexual, homem e mulher, correlacionados numa linha de estabilidade entre sexo, sexualidade, desejo e gênero. Funciona da seguinte forma: você nasce com uma genitália, por ter essa genitália, você tem uma determinada sexualidade, um determinado gênero e um desejo pelo sexo oposto naturalmente. Então, se produz essa ideia para nós. E a gente pode pensar, Thiago, mas eu não fui criado assim. Que bom, mas a nossa realidade, a nossa sociedade reproduz isso de uma forma muito clara, mas muitas vezes silenciosa. Basta nós pensarmos hoje no que surgiu, acho que tem uns 3 anos surgiu essa prática, que é aquele chá de revelação de um bebê. A pessoa nem nasceu ainda,
ela já passa a ser controlada antes mesmo de nascer. Você já tem todo um estereótipo de gênero construído sobre aquela pessoa. Poxa, se o exame der que vai ser do sexo feminino, nossa, então já vou ter uma princesa, já vou fazer um enxoval todo rosa e vou treinar aquela pessoa para ter um papel na sociedade que nada mais é do que um papel de gênero estereotipado, criado por meio de uma cultura heteronormativa. Enquanto você tem um menino que é criado para ser o quê? Um guerreiro, um provedor da sua família, e não pode broxar e chorar também, né? Exatamente, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Isso fica muito bem marcado nesse chá de revelação. Eu fui convidado para um chá desses, acho que há 1 ano e meio atrás, e claro, eu fui quase com o meu caderno de campo, né, para analisar tudo que eu podia observar. E é muito interessante como a família que está envolvida nesse chá está muito comovida e uma perspectiva de revelar de uma forma emocionante para as pessoas da família. E, poxa, isso é sintomático de uma sociedade que está fulcrada, que está baseada em pilares que são heteronormativos. Eu já estou, antes mesmo do meu filho nascer, dizendo quem ele deve ser, com os brinquedos que eu vou direcionar a ele, com as brincadeiras que eu vou proporcionar, e até mesmo a escola como espaço de poder, a escola como espaço de violência. O Michel Foucault ele fala sobre essa rede de violência, um dispositivo em que polícia, nós, professores, somos agentes de violência, sim, em sala de aula. Quando eu faço uma chamada para um aluno, isso é, querendo ou não, uma forma de controle. Tudo bem, para mim eu não passaria a prova e também não faria chamada para ninguém. Eu acho que é uma questão de todo mundo na universidade faz de acordo com a sua consciência, mas eu, por normas institucionais, sou obrigado controle sobre mim, eu exerço esse controle sobre você de alguma forma. Mas aí, onde eu estava falando exatamente desse dispositivo de sexualidade, que ele está correlacionado a esse espaço moderno, e é esse dispositivo de sexualidade, no artigo que vocês estão estudando e também no meu livro, Direito para Alienígenas Sexuais, eu coloco que esse dispositivo de sexualidade, ele é o responsável pela criação e fixação das categorias sexuais. Então, vamos pensar juntos. Você tem uma rede de poder, relações de poder modernas, que sustentam uma lógica heteronormativa, homem e mulher, nasceram um para outro, e são família por meio do casamento. E tudo aquilo que foge dessa lógica deve ser identificado, deve ser conhecido e deve ser mapeado. Então, eu começo a mapear as sexualidades desviantes. Então, se você se deita com um homem, é gay. Mas se deita com um homem hoje, com uma mulher amanhã, é bissexual. Ah, se você não quer se identificar, eu vou te chamar de não binário. Eu estou te identificando de alguma forma. Então, travesti, transexual, assexuado, pansexual. Nós temos inúmeros nomes, inúmeros termos, inúmeras categorias. E nós precisamos problematizar isso. Tudo bem, isso tem uma importância política, mas nós não podemos romantizar essa importância política. Porque, além de ter uma importância política, nós temos um controle das nossas vidas diretamente sendo efetuada a partir dessas categorias. Funciona como se fosse um catálogo da Avon, Rinode, ou algo que vocês conhecem. Eu tenho um catálogo e está aqui. A vida, a experiência de vida de vocês está dentro desse catálogo. Se inclua em uma das categorias que eu criei para você. Eu criei caixetas, eu criei gavetas nas quais vocês precisam se amoldar. Todos nós, então, estaríamos encaixados, ainda que a gente não queira, nós estamos encaixados nessas gavetas. E isso tem uma correlação direta com a perspectiva da medicina. A medicina ela teve um papel importante, de suma importância, na verdade, na colocação dessa fixação de identidades, de categorias sobre nós. Isso na teoria do Michel Foucault. Aí vocês poderiam me perguntar, tá, Thiago, mas como é que eu consigo ligar a teoria do Michel Foucault
com a teoria do Pierre Bourdieu. Essa ponte, ela é efetuada principalmente pela ideia de violência simbólica. Como isso funciona? Eu acho que agora voltou aqui. Eu não estava mais vendo vocês, eu fui apertar no chat e aí sumiu. Agora voltou. Como é que funciona essa ideia da violência simbólica? No artigo eu coloco que esse dispositivo de sexualidade é um dispositivo empreendedor. Nós não podemos ser também ingênuos de achar que nós conseguimos mapear a forma que essa relação de poder funciona, ou a configuração dessa relação de poder. Gente, não. Essa relação de poder, ela é empreendedora. Quando você acha que você entendeu, desconfie, porque ela já mudou e está te dominando de alguma outra forma. E aí nós somos convencidos. Esse empreendedorismo dessa relação de poder sobre os nossos corpos, sobre as nossas sexualidades, sexo, desejo sexual, ele está correlacionado diretamente com a perspectiva de violência simbólica. É um poder invisível, é uma violência invisível que ela é efetivada sobre todos nós. Ela atravessa corpos e atravessa também objetos. Isso quer dizer que as escolhas dos objetos que eu faço, que eu tenho, isso está atravessado por relações de poder. E é interessante nós pensarmos nos objetos que nós temos, nos símbolos que nós temos. Vejam, eu estou aqui comentando um artigo sobre incorporação de dominação baseada em categorias, mas é interessante nós percebermos como essa violência é uma violência extremamente forte, silenciosa e que nos engana. Posso me colocar como exemplo, vou me expor, não é? Posso me colocar como exemplo. Há 2 semanas atrás eu me vi na internet pesquisando um tapete para a porta da minha casa. Já estava num carrinho um tapete de arco-íris. A legenda do tapete era tapete LGBTIQ. Poxa, mas será que isso não tem correlação com o que nós estamos discutindo? Será que eu não estou correlacionando uma perspectiva do capitalismo com a ideia de que eu tenho uma identidade a afirmar, só que essa identidade também me limita? Por quê? Uma pessoa que não tenha uma sexualidade desviante, estou colocando entre aspas porque é um termo, não que eu concorde que é desviante, tá, gente? Mas é um termo utilizado, inclusive, pelos autores que tratam do assunto. A partir do momento que eu me identifico a partir de uma sexualidade desviante, eu começo a pensar, aquele que não tem uma sexualidade desviante, ele é reconhecido a partir da sua identidade sexual? Você fala, olha, lá vem o hétero. Lá vem a pessoa heterossexual na rua. É interessante nós pensarmos que nós somos identificados a partir das nossas identidades sexuais. E o que houve no caminho para eu ser reduzido a com quem eu me deito ou me deixo de deitar? O que aconteceu no caminho para que existam pessoas que não são identificadas a partir da sua sexualidade e existam outras pessoas que são identificadas a partir das suas sexualidades e experiências sexuais, como nós, ou então alguns de nós. Bom, envolvendo isso, a gente pode pensar em outros pontos, a gente pode pensar também, e até mesmo a forma que a gente fala, a nossa linguagem, ela também é utilizada como elemento de poder também e de individualização. Eu já estou caminhando mais para o fim da minha fala, tá? Mas aí vocês poderiam perguntar, tá, e como isso pode me ajudar num grupo de políticas públicas de direito à saúde, ou melhor, envolvendo direito, corpo, teoria queer? No mestrado, essas discussões, elas já estavam presentes na minha dissertação, e eu estudei 2 políticas públicas em Belém do Pará, que seria o ambulatório trans, ou também chamado de ambulatório TT, travestis e também sexuais,
E estudei também a carteira de nome social. As duas políticas, foram implantadas em Belém do Pará. Eu sou de Belém, mas moro no Mato Grosso. Então, as duas políticas foram implantadas em Belém do Pará. Mas vou me ater principalmente ao ambulatório TT em Belém do Pará. Ambulatório trans, direcionado para um certo grupo. O que se realiza lá? Hormonioterapia e uma orientação em termos médicos, de psiquiatra, ginecologista, urologista, enfim. Isso correlacionado à política do SUS, tá, gente? Então, se vocês também quiserem, eu posso passar para vocês depois todo um compilado das portarias do SUS, também das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tem, para quem estuda política pública, para quem estuda direito à saúde, é bem interessante você ter esse mapeamento, tanto das portarias e resoluções do CFM e também do Ministério da Saúde. Então, no ambulatório trans, é interessante você perceber o seguinte. Em Belém do Pará, o ambulatório trans ficaria situado onde? Na periferia da cidade. Ele não fica situado em um hospital público da cidade. Ele fica em um prédio que antes era um prédio, isso é o mais importante, que antes era um prédio direcionado tão somente para pessoas que estavam em tratamento de HIV/AIDS. O que aconteceu? A partir da implantação do ambulatório trans, pegou-se uma parte desse prédio e colocou-se um ambulatório trans junto com um determinado espaço em que eu tenho ali um tratamento público para pessoas com HIV/AIDS. Isso é interessante em alguns pontos. Você tem ali uma direta correlação ainda, tá, de marginalização. Primeiro, pessoas com HIV/AIDS correlacionadas a pessoas travestis e transexuais em um espaço comum, tá? 2, o lugar, periferia da cidade, escondido, justamente porque eu não posso dar visibilidade a isso. 3, a ausência de convivência. Eu acho que isso é o mais importante. Você não tinha convivência dos indivíduos que não são travestis e transexuais com os travestis transexuais. Se eu tivesse esse ambulatório em um hospital, isso seria superado, porque você teria convivência entre esses sujeitos. E aí eu já vou para a segunda parte da minha fala. Eu fiz uma observação não participante. A observação não participante é aquela que você vai para o lugar e tenta, o mínimo possível, interferir no objeto que você está ali observando. Só que isso é muito difícil. É claro que você acaba interferindo de alguma forma, porque só sua presença não interfere de alguma forma. Mas a observação não participante, ela quando você não vai entrevistar ninguém, você só vai observar aquele lugar. Então, você tem que escolher, e você tem que, na sua observação de campo, você tem que descrever tudo o que você está fazendo. Inclusive, a cor do seu caderno de campo, a cor da blusa que você estava utilizando, por que você escolheu aquela cor, você não queria chamar atenção, o que você visualizou naqueles espaços. Então, eu fiz uma observação não participante de 4 horas em um hospital de Brasília. Por que Brasília? Eu fiz meu doutorado em Brasília, na UNB, e aí, por já estar morando lá, eu fiz essa observação não participante em um hospital em Brasília. Esse hospital se chamava Hospital Dia, ele fica na Asa Sul. Hoje não é mais chamado de Hospital Dia, ele foi incorporado à rede e não tem um outro nome, depois a gente pode procurar. Nesse Hospital Dia, à época, existia já um ambulatório TT, que era recentíssimo, tá? Isso em 2017, era muito recente. E ele ficava no hospital, ele não ficava em uma área isolada da cidade. E, para quem não conhece Brasília, Asa Sul é extremamente valorizado, tá? Não é uma periferia, como Ceilândia, entre outros. Então, nós tínhamos um ambulatório trans em um bairro nobre da cidade, tá? E em um hospital. O que eu pude observar? Eu fiquei 4 horas sentado calado. Isso é muito difícil, gente, porque eu adoro falar.
Então, acho que o principal desafio é você ficar calado, tentando não intervir na sua observação, no objeto que você está ali analisando. O que eu pude perceber? De um lado, eu tinha inúmeras mulheres cis esperando resultado de exame de ultrassonografia. E do meu lado, eu estava sentado bem no meio, e do meu lado eu tinha pessoas trans que estavam aguardando para serem atendidas no ambulatório. E é interessante perceber que você tinha um banheiro específico. Lá tinha um banheiro chamado Banheiro Livre de Transfobia. Esse banheiro livre de transfobia, ele estava pelo menos de uma forma de imagem, ele estava conectado com aquele ambulatório, porque tinham portas identificadas, mas é interessante perceber que as pessoas que estavam aguardando a ultrassonografia, o resultado, utilizavam esse banheiro também. Então, assim você conseguiria, pelo menos, manter um convívio entre esses indivíduos, o que não era possível em um ambulatório em Belém, justamente pela própria formação daquele prédio. E aí eu entro, então, em um ponto que eu considero importante na teoria do Pierre Bourdieu, do que nós estamos analisando. O poder que nós estamos falando, que nós estamos tratando, é um poder doce. É muito doce. Doce ao ponto de nós não percebermos que nós estamos sendo dominados. E esse poder que está sobre nós, ele funciona a partir, olha isso, ele funciona a partir da adesão dos dominados ao dominante. Então, esse poder, ele só tem sucesso porque ele é extremamente doce, ao ponto de me convencer a aderir à dominação efetuada sobre o meu corpo pelo dominador, pelo dominante. Isso é muito caro para o que nós estamos estudando. Em termos de luta, nós acabamos pegando armas do dominador, que seriam essas categorias, e utilizamos essas categorias como espaços, como elementos, ou melhor, como elementos de luta. Só que essa luta, vamos pensar juntos, essa luta, ela, se for pautada em categorias, ela sempre será insuficiente. Eu não estou dizendo que ela não é efetiva, que não tem conquistas. Poxa, nós sabemos das inúmeras conquistas. Ainda bem, isso não isenta a gente de criticar. Mas, além das conquistas, o ponto importante é essa luta pautada em categorias, ela vai ser, nessa lógica, sempre insuficiente. Porque eu vou estar lutando com as armas do dominador. Eu estou utilizando algo que foi criado para me dominar. Como é que eu tenho uma emancipação integral, uma subversão integral, se eu estou aderindo à pessoa que me domina? Nessa perspectiva, então, as categorias sexuais, elas seriam importantes, mas elas são insuficientes em termos de luta, justamente porque é uma luta contraditória. O Bourdieu, ele fala sobre isso. Quem tiver interesse em ler mais sobre isso, esse é o livrinho do Bourdieu, não sei se está dando para ver. Dominação Masculina. É um livro bem pequeno, gente, é um livro de bolso. E eu indico o pós-fácil, que se chama Algumas Questões sobre o Movimento Gay. Esse pós-fácil, ele vai tratar diretamente do que eu tô falando agora com vocês, sobre essa insuficiência de luta dos movimentos sexuais pautados em categorias. Ok. Mas aí, então, qual seria a solução em termos de luta? Não temos uma receita de bolo. Tá? E ainda que nós tivéssemos essa receita de bolo, não seria inteligente da nossa parte falar essa receita de bolo, justamente porque o Foucault ele fala isso em um texto. Não ter um plano é uma forma de resistência. Não ter uma planificação é uma forma de resistir. Então, eu não ter uma receita de como sair desse problema também é uma forma de resistir, justamente porque se eu te dou a resposta, as relações de poder, elas vêm e vão dominar as respostas que eu te dei. E aí nós vamos ter, mais uma vez, dificuldades em avançar em termos de resistência. Mas, nitidamente, um ponto que
é muito compatível com as críticas que eu estou tecendo sobre o assunto com vocês é a teoria queer, né? E aqui a gente fala diretamente de uma das expoentes da teoria queer, Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero. Tem um livro também que eu indico, que é Corpos que Importam, ou Bodies That Matter. Também é bem interessante. Se eu não me engano, esse livro ele foi traduzido no finalzinho do ano passado para o português. Tá? Ele, inclusive, foi traduzido em uma edição de formato de Bíblia, que é bem bonita a edição. Corpos que Importam. E é interessante pensarmos na figura de um devir. Na figura de um devir sexual. Qual seria a base disso? Michel Foucault, novamente. Michel Foucault ele fala sobre política sexual. Eu estou falando de Michel Foucault de uma forma indistinta, tá, gente? Mas vocês podem depois me cobrar essas referências, eu passo tudo para vocês, essas referências. Inclusive no artigo elas já estão. Mas o Foucault ele fala sobre um outro patamar. O patamar transcendental. Olha, a Rainha acabou de falar que a tradução é péssima. Então, vamos recorrer, né, ao inglês. Né, o texto original, ou então o espanhol. O espanhol é bom. Vamos lá. Em relação a esse devir sexual, nós estaríamos em outro patamar, em um patamar transcendental. Eu saio de uma perspectiva de identidade, eu paro de identificar o próximo a partir das suas práticas sexuais e, simplesmente, com quem eu me deito ou deixo de me deitar, nada importa em termos de identidade. Eu não sou nada a partir das minhas experiências sexuais. Logo, aqui nós teríamos uma perspectiva do tornar-se, ao invés do ser. Ninguém é nada. Ninguém estaria pautado numa lógica fixa. Nós nos tornamos. E nos tornamos a partir das nossas experiências. E se nós nos tornamos, nós nos despimos, portanto, de uma possibilidade de sermos identificados de uma forma petrificada. Aqui, então, a nossa vida ela seria considerada como uma obra de arte. Esse devir sexual ele funciona como uma obra de arte. Eu não estou encaixado. As experiências que eu tenho em vida, elas são múltiplas. E nada elas têm a falar sobre a minha identidade. Eu paro, então, de ser analisado como gay, homossexual, lésbica, travesti, transexual, bissexual, assexuado, não binário. E simplesmente me torno pessoa. Pessoa. Que não é identificada a partir das suas práticas sexuais. Tem um livro também que é muito interessante, que é do Paul Preciado. Não sei se vocês conhecem esse autor, chamado Manifesto Contrasexual. Provavelmente vocês não vão encontrar no nome do Paul Preciado. Ainda está esse livro vinculado a Beatriz Preciado, mas que hoje se identifica como Paul Preciado. Manifesto Contrasexual, lá, essa perspectiva de devir sexual, ela fica bem latente, até mesmo em propostas. Você tem propostas materiais de uma realidade pautada em uma perspectiva que não seja categorizadora. E, claro, a perspectiva também de performatividade, isso muito próprio da teoria queer, da Judith Butler, em uma perspectiva de que o corpo, o sexo, eles seriam socialmente construídos. E em relação a essa construção, eu vou já terminar, acho que já tem uns 40 minutos da minha fala. Eu quero também, claro, dialogar com vocês, é o ponto principal. Mas falando um pouquinho sobre isso, sobre corpo, sobre sexo, em termos criados, é legal perceber que você também tem, na teoria queer, uma fonte de analisar essa construção desse corpo, a construção do sexo e a construção também da sexualidade como elementos artificiais. E aqui eu cito diretamente a Berenice Bento,
Berenice Bento, ela é professora do Departamento de Sociologia da UNB. E ela tem um livro muito interessante, que se chama Reinvenção do Corpo, em que ela cita diretamente correlacionado com o dispositivo de sexualidade, seria o dispositivo de transexualidade. O dispositivo de transexualidade, portanto, ele teria aqui a fonte no dispositivo de sexualidade, que eu citei ainda há pouco com vocês, e seria o responsável por criar o transexual como um ser que é derivado de uma patologia. Hoje a transexualidade, nós não falamos mais de transexualismo, mas a transexualidade ela vem de um histórico de patologização. E esses sujeitos também estão correlacionados a partir de uma produção, a produção de um corpo sexuado. Então, isso eu coloquei diretamente na minha tese de doutorado, que eu estou devendo para o Rainer, vou te passar, Rainer, depois. Eu coloco exatamente essa perspectiva da criação do corpo. O corpo que nós conhecemos, ele é criado, é um corpo sexuado, atravessado por uma série de categorias que também são artificiais. Você tem um corpo específico de um homem e um corpo específico de mulher. E nós naturalizamos isso. Nós naturalizamos isso. Você tem autores, eu posso citar um deles que seria interessante para vocês, eu até tenho esse livro aqui em casa, chama Thomas Laqueur. Não sei se vocês conhecem. Ele é um historiador e tem um livro chamado A Invenção do Sexo. O Thomas Laqueur, ele fala especificamente sobre corpos, que até o século XVII era um corpo só. Você não tinha um corpo feminino e um corpo masculino. Você tinha um corpo. Esse corpo masculino e esse corpo feminino, ele foi construído na modernidade. Então, isso é muito interessante a gente também dialogar. Bom, gente, basicamente seria isso. Eu agradeço aqui mais uma vez o convite do professor Alexandre e também do Rainer. Inclusive, gostaria também de participar dos outros encontros como espectador, né, também das discussões de vocês, e também, se eu puder dialogar. Agradeço e me coloco totalmente à disposição de dúvidas, debates, discordâncias. Estamos aqui para isso. Muito bem. Obrigado pela exposição. Para todos nós foi bastante claro. E exposição de temas que são bastante complexos, né? Foucault não é um autor fácil, mas o Bourdieu é um autor bem difícil, né? E a exposição foi uma exposição bastante interessante para as temáticas que a gente está tratando aqui. Eu tinha esquecido de gravar no início, então perdeu um pouquinho aqui no início da gravação, para quem chegou depois, mas perdeu mais a minha apresentação, então não perdeu muita coisa. A fala do Daniel está praticamente toda, só um comecinho, mas para quem... Depois a gente vai disponibilizar, viu, Daniel? Eu gravo, porque depois eu disponibilizo no grupo do Facebook o que foi discutido aqui. Mas vamos lá. Vamos para os debates. Eu tenho algumas questões aqui, mas eu queria que vocês falassem primeiro. Tipo o Rainer, por exemplo. Oi. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, no sentido assim, eu gostei muito da sua apresentação, queria te agradecer por você ter vindo mesmo. Eu acho que para a gente é um grande ganho essa participação, em sentido de até de você apresentar seu texto, mas apresentar também sua tese de doutorado e tal, e é muito interligado com a minha pesquisa, igual eu tinha te adiantado. Embora eu faça muitas críticas, por exemplo, ao mesmo dispositivo de sexualidade, onde eu também começo a minha pesquisa para trazer para a própria teoria queer, eu tenho uma questão dentro da minha pesquisa que eu queria compartilhar com você, no sentido de essa identidade ainda, em termos do Brasil, eu acho que como que ficaria essa identidade do transexual. Lembrando que na tese de doutorado da Berenice, ela mostra que pessoas transexuais, principalmente mulheres transexuais, elas utilizavam como um truque, né, do seu dispositivo, da sua transexualidade, para conseguir falar assim, olha, eu me sinto mulher desde sempre, então por isso que eu vou conseguir fazer a minha cirurgia. E aí, a minha proposta da minha pesquisa está ligado a isso, porque eu ainda acho que no Brasil
a identidade é estratégica. A gente assumir a identidade, assumir a postura dos gays, ou principalmente nesse caso dos transexuais, que é um debate a minha pesquisa, eu acho que ela é estratégica. E tem uma declaração da Butler que ela fala a mesma coisa, né? No Brasil, vocês ainda precisariam dessa identidade. E aí, o que eu queria saber de você, né, depois dessa falazada, é o seguinte, falazada minha, né? Como que você vê essa identidade? Você vê a teoria queer como uma teoria pós-identitária? E se a gente ainda tem possibilidades, estamos abertos ao truque, né? O truque, ou aquendar, para essa nova categorização, assim. Porque eu acho que o que eu penso, né, te adiantando, eu acho que a identidade ela é um ótimo meio para a gente conseguir alguma coisa. Mas ela é um péssimo fim, a gente ficar nela. E eu também queria só te falar dessa produção do homossexual. Você falou, né, da gente estar comprando produtos LGBTs, produtos meias. Eu acho que isso também tem uma crítica. O queer faz uma crítica a isso quando a gente fala dessa subversão sendo incorporada pela lógica do neoliberalismo. Então, hoje em dia, eu já não vejo mais também ser homossexual como uma subversão. A gente precisa ressignificar a nossa subversão para não ser cooptado. Então, assim, só queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso e agradecer de novo. Imagina, eu que agradeço o interesse, o seu contato também. Isso é extremamente valioso. A academia ela é feita disso, de pontes, né? E é interessante, como o professor Alexandre falou, a gente estava no mesmo livro e não se conhecia com temáticas muito próximas e com possibilidades de colaboração excelentes. Bom, Rainer, eu acho que as tuas perguntas, né, elas são complexas, né? Bem interessante, diga-se de passagem. Primeiro, eu queria te provocar. Eu acho que seria interessante fazer uma provocação relacionada à perspectiva Você citou a Berenice Bento na tese de doutorado dela, e falou sobre identidade trans, identidade transexual, de que há muitos relatos na tese da Berenice Bento, e é interessante você analisar que muitos desses relatos funcionam da seguinte forma: eu nasci assim, eu desde criança quero ser assim, me identifico assim, e isso legitima a minha cirurgia de mudança de sexo, legitima a minha hormonioterapia. Para a gente concordar com essa perspectiva de uma forma natural e não problematizada, a gente teria que estar pautado numa perspectiva de vontade. Como assim? Será que a minha provocação será que existe vontade? Será que existe desejo em sociedade? E a minha pergunta é assim, de uma forma distinta, do tipo, será que a pessoa que eu me interesso, a pessoa com quem eu me relaciono em sociedade, ela é fruto mesmo de uma vontade? Ou a minha vontade é construída socialmente pela minha classe social, pela minha cor, pela minha escolaridade, pelos espaços que eu ocupo? Se a gente consegue mapear critério de construção de vontade, isso deixa de ser vontade. Isso é opção dentro daquilo que já foi construído para eu escolher, não realizando uma escolha, né? Então, Rainer, na minha tese de doutorado, eu trato exatamente disso. Sobre essa existência de vontade na modificação do corpo. E a resposta que eu chego é uma resposta teoricamente problemática, do tipo, essa vontade, na grande maioria das vezes, majoritariamente, ela não existe. Ela é fruto de uma construção social pautada numa perspectiva de gênero, do qual nós somos colonizados desde o início das nossas vidas. Eu e vocês, todos nós, fomos educados, socializados em uma cultura de gênero. Nós temos duas escolhas: ou você é menino ou menina, e você vai ter que agir assim. Então, na tese,
eu só consigo pensar na ideia de mudar o meu corpo para ser homem ou para ser mulher, para me identificar como homem ou como mulher, a partir da perspectiva de que eu tenho uma cultura que produz o que é ser homem e mulher em sociedade. Então, esse termo de vontade eu acho extremamente problemático, mas eu falo majoritariamente porque eu não tenho, claro, lugar de fala para falar sobre pessoas trans, né? Branco, né? E sim, eu não tenho lugar de fala para falar de pessoas trans. Veja, eu não tenho lugar de fala para falar por eles, mas para pesquisar eu tenho. Eu só preciso deixar muito claro na introdução do meu trabalho, na introdução da minha tese, quem eu sou, a minha história de vida, basicamente, quais são as minhas influências, qual é o meu nicho social, porque isso influencia diretamente nas análises que eu vou fazer naquele trabalho. Então, na tese, eu optei por utilizar uma obra que eu também indico para vocês. Chama Nós Trans. Escrevivências de resistência ou algo assim. Ela chama Nós Trans, vocês já vão achar. É de uma editora independente, uma editora Litera Trans, a editora, por pessoas trans. Da capa ao editor, todo mundo é aqui identificado como pessoas trans, tá? E esse livro ele traz exatamente um grupo de indivíduos, são mais de 49 pessoas, acho que são 50 e poucas pessoas, não lembro ao certo, são mais de 50 pessoas, mas esse livro ele traz alguns indivíduos que falam o seguinte: eu sei que a transição corporal é um elemento importante para mim, para reconhecimento social. Mas isso é algo imposto socialmente. E isso só é possível a partir de uma perspectiva de gênero construído e reproduzido por meio da cultura. Mas aí, chegando em uma outra parte da pergunta do Rainer, em relação à identidade como estratégia. Rainer, veja, eu acho que as nossas discussões, elas funcionam em dois planos, plano teórico e plano material. No plano teórico, essas nossas discussões, elas funcionam de uma forma muito legal, sem grandes dificuldades. Eu consigo criticar uma luta pautada em identidade de uma forma muito tranquila. Claro, tranquila em relação a um plano material. Agora, eu vejo também que essa identidade ela pode ser relida como uma estratégia. Só que isso depende muito, Rainer. Por quê? Isso depende de como nós vamos utilizar essa identidade. Porque por si só ela já é dominadora dos nossos corpos. Mas nós podemos ser também espertos como dominador e também ocupar esse papel de dominante. A partir do momento que nós podemos ressignificar essas identidades, utilizando elas como estratégias, como você muito bem colocou. Só que isso é um desafio enorme e um risco enorme. Porque quando você acha que você está utilizando como estratégia uma identidade, muito cuidado, porque você pode estar recaindo, sim, em uma perspectiva de dominação e de incorporar uma dominação. A gente precisa ter esse cuidado de não achar que as coisas são naturais e que a gente conseguiu entender sem mais problemas. Muito pelo contrário. Como nós estamos lidando com uma lógica de poder empreendedora, ela muda o tempo inteiro nos dominando. E sim, quanto à questão do neoliberalismo, vejo também conta de tudo. Conta de tudo. Até dos símbolos de luta, eles são utilizados como objetos de desejo. Então, você pode falar de cruzeiros direcionados, pautados numa questão sexual. Você pode falar de toda uma indústria de confeitaria. Quem nunca já viu aqueles bolos lindíssimos de arco-íris? Você pode falar de tapete, como eu citei ainda há pouco. Você pode falar de muitas coisas relacionadas ao capitalismo, que isso envolve diretamente uma dominação neoliberal das nossas vidas também.
Ô, Tiago, eu estava conversando, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com um sociólogo, que é meu ex-marido, na verdade. Ele é formado em sociologia, todo mundo terminário do direito, e ele é um bourdieusiano de carteirinha, ele ama o Bourdieu. Aí, na hora que eu estava falando aqui contigo, eu te chamei de Daniel, mas é por causa das discussões que eu estava tendo sobre o seu texto com o Daniel, que é um sociólogo, esse meu ex, que é sociólogo, e ele gostou muito da discussão. Eu mandei o texto para ele, e ele gostou muito, tá? Então, você desculpa, mas é por causa disso, na verdade. Eu estava associando com as discussões que eu tive com o Daniel. Eu acho que você levanta uma questão que é muito importante e que eu já bati muito de frente com pessoas do movimento social, mesmo pessoas dentro do nosso meio do direito, eu digo, que criticam a teoria queer, fazem uma crítica muito rasa à teoria queer, justamente nessa ideia de que se a gente diz que a sexualidade ela não é fixa, que a sexualidade de alguma forma é uma construção, que não existem categorias fixas, ou que uma pessoa pode de alguma forma mudar ao longo da sua vida, e isso então enfraquece e dá voz para aqueles que enfraquece o movimento e dá voz para aqueles que vão dizer, bom, se ela pode ser mudada, então o que impede a gente fazer uma cura gay, alguma coisa assim, não é? Então, acho que esse é um ponto que para nós é muito importante, ou seja, perceber que no discurso que a gente faz lá fora, muitas vezes a gente é obrigado, por razões estratégicas, a tratar a sexualidade e gênero como coisas naturalizadas, mas muito tendo em vista, quer dizer, tendo sempre claro que isso é uma construção estratégica, estou dizendo, mas a gente ter claro para nós aqui dentro que isso é algo absolutamente construído e que é utilizável apenas como uma coisa estratégica. Uma coisa que a gente até trabalhou no primeiro texto, que foi um texto meu, sobre a questão das categorias. Eu acho que a gente tem que pensar em que medida que o direito dá conta dessas categorias, ou que o direito, na verdade, não dá conta dessas categorias. Porque a gente está o tempo todo dentro do direito, incorporando, e aí a expressão que você usa é também a expressão que eu uso nesse meu texto, as caixinhas conceituais, né? A gente vai criando um monte de caixinhas dentro do direito. E aí a gente cria casamento gay, adoção gay, a gente vai criando nome social, a gente vai... e aí, de novo, a gente vai normalizando as pessoas. A coisa toda de adequação do registro do sexo de pessoas trans, que é algo absolutamente importante, mas que, por outro lado, também é, de novo, uma normalização, porque eu, de novo, vou pegar essa pessoa, tirar ela da caixinha que ela foi registrada como homem e colocar na caixinha em que ela vai ser registrada como mulher ou vice-versa. Quando, na verdade, a gente deveria estar pensando, e é claro, não estou falando para essa pessoa trans, estou pensando para nós aqui, que a gente deveria estar pensando em atribuição de direitos que seja ou desgenerificada, o que para mim é o que seria mais interessante, ou que o direito seja capaz de incorporar todas as possibilidades, o que para mim é impossível. Então, nessa história do direito o tempo todo querendo trazer para dentro e encaixotar, você fala que as categorias são insuficientes, acho que elas são não só insuficientes, elas são excludentes também. E aí é uma ideia de um ex-professor meu que hoje está na UNB, não sei se chegou a conhecê-lo na UNB, o Menelik de Carvalho Neto, não sei se chegou a conhecê-lo. E o Menelik sempre falava isso, né? Toda inclusão implica numa exclusão, né? Toda vez que a gente inclui alguém, uma categoria, a gente está excluindo tantas outras. Tem uma hoje mestra, que eu co-orientei lá na UFOP, e ela tem uma tese sobre pessoas trans que é muito interessante, porque ela fez entrevistas semi-estruturadas com ex-alunas e alunos e alunes desse guarda-chuva trans, né? E uma coisa que me deixou muito impressionado na pesquisa dela é quando ela pergunta para as pessoas como elas se identificam. E as respostas são as coisas mais variadas possíveis, o que mostra que, na verdade, de novo, toda classificação ela é reducionista. Tem uma pessoa que respondeu um negócio muito legal, que ela disse o seguinte: eu sou um corpo. E você falou isso, né? E me lembrou a resposta dessa pessoa, que eu não me lembro agora quem que é, mas quando ela foi perguntada sobre orientação sexual e identidade de gênero, ela disse isso: eu sou um corpo, e eu me relaciono com corpos. Né? Perfeito, eu acho que essa daí foi a coisa mais...
lúcida de todas as respostas que eu vi. Essa questão da gente, lá com Foucault, da gente não ter um plano, etc., isso para nós no direito é um desafio muito grande, né? Porque nós o tempo todo pensamos com a cabeça de trazer para dentro das nossas instituições, de incluir, de reconhecer direitos, etc. E, de novo, toda vez que a gente faz isso, a gente está excluindo, a gente está normalizando, a gente está castrando, né, as várias possibilidades, etc. Eu penso nisso, na verdade, foi mais algumas observações, e tem outras coisas, mas eu queria também deixar para outras pessoas falarem, mas uma coisa que eu acho um grande desafio, eu queria saber como é que você lida com isso nas suas pesquisas, etc., é como que o direito pode conviver com isso, o direito é capaz de incorporar essa complexidade? Enfim, é isso. Bom, muito obrigado, professor Alexandre, pela pergunta, pelos apontamentos. Vou tentar comentar também, são temas bem interessantes que você levanta. Essa primeira parte sobre a questão do enfraquecimento do movimento, isso é muito interessante, que geralmente esse é o princípio contra-argumento de um discurso que a gente está travando aqui, de problematização das identidades. Mas é interessante nós pensarmos em que medida isso causa enfraquecimento do movimento. Eu falo em que medida, vou dividir com vocês uma experiência que eu tive pela OAB do Pará. Eu participei de um comitê da homofobia. Como funciona esse comitê? Você tem vários órgãos, eu representando a OAB, na época que eu morava no Pará, e é a primeira vez que eu ia, primeira vez que eu tinha ido, e você tem vários representantes dos vários movimentos, né, sociais. A reunião durou 4 horas, das 4 horas, pelo menos 3 horas foram de brigas. De que tipo? O movimento trans não aceita fazer um evento com o movimento de bissexuais. O movimento gay não aceita fazer um evento com os bissexuais. O movimento tal não aceita fazer um evento com o outro movimento. Ou seja, é interessante, isso está correlacionado diretamente com o texto que a gente está lendo, como isso está apegado à perspectiva da incorporação de uma dominação. A gente incorpora as categorias até mesmo para fins de desintegração. Você tem uma hierarquia. Gente, a gente tem uma hierarquia diante dessas categorias. Isso é muito forte. Principalmente que afeta os indivíduos que são identificados com os trabalhos sobre invisibilidade da experiência bissexual. Isso é muito forte, no sentido de que eles são negados, os indivíduos são negados, é como se estivessem em dúvida, como se não existisse, são pessoas indecisas. E é interessante nós percebermos como essa lógica de poder, ela afeta diretamente a construção dessas categorias, e como essas categorias, muitas vezes, elas não são utilizadas tão somente como luta, como espaço de luta. Pelo fato de elas serem naturalizadas em nossas vidas, muitas vezes a gente chama de luta, mas essa luta é uma luta desintegrada, justamente por conta dessas hierarquias. Mas concordo, acho que a principal crítica de toda essa discussão, uma contra-argumento, é o enfraquecimento do movimento, e é um desafio enorme para nós pensarmos em aportes de luta que não estejam baseadas tão somente em categorias, porque a gente não consegue nem vislumbrar isso na prática. Por que a gente não consegue vislumbrar isso na prática? Porque nós estamos presos em hábitos como o de Pierre Bourdieu, né? Você está preso em hábitos, eu fui criado, eu fui socializado naquela realidade e eu não consigo vislumbrar uma outra perspectiva. É que nem um grande desafio da criminologia de buscar uma alternativa à prisão, o que é muito difícil, justamente porque nós fomos, né, socializados nessa perspectiva de prender as pessoas, e isso tem uma correlação direta com o capitalismo. Mas aí, sobre a segunda parte da pergunta do professor Alexandre, é interessante nós pensarmos em como o direito ele pode abarcar essa perspectiva
que seja desgenerificada, como o professor falou. Ou melhor, ou talvez, será que o direito ele pode ser um instrumento de reproduzir uma perspectiva desgenerificada? Isso também é algo interessante da gente pensar, justamente porque a gente tem que pensar na própria unidade do direito. Será que o direito, pela sua própria natureza, não é categorizador? Será que eu tenho como aliar o direito a uma perspectiva descategorizadora? Não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Inclusive, eu fiz um projeto de pesquisa agora aqui na universidade, estou iniciando um projeto de pesquisa na universidade, que tem essa pergunta de pesquisa. Em que medida o direito pode ser um instrumento de fixação de uma nova realidade para além das categorias? Daqui a 3 anos a gente pode conversar sobre possíveis respostas dessa pesquisa. Mas, falando um pouquinho também sobre essas questões, o Menelik, ele foi meu professor no doutorado, sim, estava na minha banca da tese. E é tão interessante nós pensarmos sobre isso, que na defesa da minha tese, eu falei sobre um direito para além de identidades também, um direito sem planificações, um direito em que não esteja pautado em um corpo sexual. E uma pessoa que estava na banca, como membro da minha banca de tese, um professor, eu achei muito interessante como nós naturalizamos e temos uma dificuldade de pensar fora desse campus. E um dos professores falou assim: Thiago, mas você acha que é possível nós criarmos, então, um direito transexual? Veja, um direito transexual reproduz exatamente o que a gente está criticando. O direito transexual, ele está pautado exatamente naquilo que a gente está criticando, nas identidades. Então, isso é extremamente difícil. Eu utilizo o termo direito da alteridade. Seria uma perspectiva, né, descategorizadora. Mas, se a gente consegue, na prática, isso é um grande desafio para todos nós. Isso aí, a Anne comentou aqui, que inclusive no artigo eu falo que os dominados acabam por legitimar a lógica de dominação. É exatamente isso. É a própria configuração desse poder, ele funciona na perspectiva de que o dominado acaba reproduzindo o poder que é projetado sobre ele. É assim que funciona. Esse poder, ele só tem sucesso por conta dos dominados, que são aqui seduzidos pela sua docilidade, né? O que eu mais escuto, agora não mais, porque eu não dou aula de sociologia, mas fiquei 3 anos numa particular dando aula de sociologia jurídica para calouro, o que eu mais escutava era: é o professor mimimi, as discussões que ele trava em sala de aula é tudo mimimi, tudo besteira. Esse é o tipo de argumento que é um argumento dessa lógica de poder que a gente está discutindo. É muito mais fácil, muito mais doce você achar que aquilo é uma besteira do que você se colocar disponível a problematizar aquilo que você acha que não é problematizável. Ok. E aí, pessoal? Eu gostaria de fazer um questionamento, professor. Diga, Eduardo. Professor Thiago, é um prazer poder ter assistido a sua explanação e uma honra muito grande ter podido ler seu artigo. Poucas vezes eu vi alguém de uma forma tão inteligente, tão suave, articular bem o Foucault, o Bourdieu e a Butler, fazendo com que eles conversassem com tanta leveza. Então, obrigado por ter escrito. A primeira pergunta, conforme eu fui lendo, eu fui anotando, né? E a primeira pergunta já está mais que satisfatoriamente respondida, era em relação ao fato da identidade ela ser um defeito, assim, a construção identitária, ela é um defeito da luta ou ela é uma necessidade, mas já foi muito mais do que suficientemente respondido tanto no próprio artigo quanto em sua explanação. E a segunda pergunta, e essa sim, que eu gostaria de ouvir o senhor um pouco mais, é a respeito da questão do ambulatório, trans ligado ao SUS no Pará, não é? Apesar de ser uma situação onde houve exclusão, porque foi colocado na periferia
né? Então já é uma questão de identidade de minorias, foi colocado na periferia, então houve uma exclusão, mas se ainda assim não se pode dizer que houve uma vantagem ou algo de positivo para essa população, uma vez que eles tiveram um atendimento clínico mais voltado para eles. Ou seja, se isso não é, dentro daquela realidade, se isso não é uma etapa necessária de ser passada. Obrigado pela oportunidade de poder ouvir e participar do grupo. Bom, Eduardo, eu que te agradeço pelos apontamentos, pelo interesse também na temática e também pelas suas palavras, agradeço. Me coloco à disposição do que você precisar, tá? O Rainer tem meu e-mail, aliás, todos, tá, gente? Todos têm meu e-mail, a gente pode conversar e tal, acho que é essencial para, em termos acadêmicos, essas nossas pontes. Sobre o ambulatório trans, eu concordo com você. Eu acho que ele tem uma perspectiva de importância do atendimento clínico a esses indivíduos. E, Eduardo, na grande maioria das vezes, esses indivíduos, eles são atravessados por uma outra setorização que é a classe social. Geralmente, nós estamos falando de indivíduos de uma classe mais baixa. Tá? Então, um ambulatório trans em uma cidade, ainda que na periferia, ele traz inúmeros benefícios para esses indivíduos. Mas aí que tá. Eu entrevistei no mestrado vários indivíduos da cidade que se diziam defensores dos direitos humanos, dos direitos das minorias sexuais. Entrevistei vereador, entrevistei presidente de comissão da OAB. E é interessante você perceber num discurso que esse discurso, isso, claro, uma perspectiva Foucaultiana, é um discurso que reproduz poder, né? Então, a gente pode pensar até mesmo na perspectiva de eu estar te dando migalhas, eu estar te dando uma garantia mínima para você e estou dizendo que eu estou te protegendo. Como assim? Eu, além de te garantir saúde, eu te garanto saúde te diferenciando dos demais, porque eu não estou permitindo você ir a qualquer hospital, você vai num hospital específico. E aí surge, é dessa perspectiva que surge o título do meu livro, que foi fruto do mestrado, Direitos para Alienígenas Sexuais. Por que alienígenas sexuais? Isso tem até a ver com o espaço de vocês. Aí em Minas, em BH, uma vez eu fui para o congresso, com o PED em BH, e lembro muito bem que eu fui para um bar aí na cidade, que tem uma árvore no meio do bar, eu não sei o nome do bar mais, mas era um bar meio topzeira e tal, não sei o nome. E tinha uma árvore gigantesca no meio do bar, claro, todo mundo já bebendo e tal, alterado, e eu fui ao banheiro. E quando eu fui ao banheiro, eu percebi que o letreiro do banheiro era a imagem de um homem, a imagem de uma mulher com uma sainha e um alienígena. E você tem um banheiro de alienígenas. E aí nós podemos aplicar essa metáfora ao que nós estamos discutindo. Ou você se encaixa em padrões do que é ser um homem e uma mulher cis, ou você vai frequentar um banheiro de alienígenas, e alienígena, para nós, são seres o quê? Anormais. Não são dotados de normalidade, da nossa normalidade. Então, a perspectiva é, tudo bem, eu estou aqui garantindo direitos para você, eu estou dizendo que eu sou um defensor dos seus direitos, mas de uma forma até mesmo naturalizada, eu reproduzo essa perspectiva de te considerar um ser alienígena. A conquista desse direito e a promoção desse direito, ela é incompleta, porque ela é marcada pela heteronormatividade ainda. Espero ter conseguido te responder. Bem, Rainer, você tinha uma questão, o que era? Excelente, muito obrigado. Também. Alexandre, não, é que a pessoa que falou do livro da Lud é a Danúbia. E aí eu acho extremamente importante a gente marcar o nome de pessoas trans quando a gente está na nossa fala. Que aí, só para lembrar, sim, porque é importante, né? Eu acho assim. Mas eu acho que o Samuel tem uma pergunta no chat pro Thiago.
Eu acabei de ver aqui que o Samuel está perguntando o seguinte. Obrigado por sua presença, eu que agradeço. Minha internet está muito ruim, vou digitar aqui. Poderia falar um pouco mais sobre aspectos positivos para o movimento homossexual, primeira onda, provocado pela ditadura no Brasil, como trazido no início do texto da Facchini? Então, deixa eu só voltar aqui para a tela. Esse ponto é interessante sobre esses pontos positivos. Eu vejo que essas construções, pelo menos das duas ondas do movimento homossexual no Brasil, elas são importantes em setores distintos. Em um primeiro momento, dessa primeira onda do movimento homossexual, o primeiro ponto que eu acho que é relevante de a gente pensar como fruto é a homogeneidade de um grupo. Ainda que eu perca as especificidades individuais, claro, de cada indivíduo, é importante, em um contexto, como é o contexto da primeira onda, como muito bem colocado, de ditadura, você ter a formação de grupos e esses grupos ganharem espaço em termos de conquistas políticas. Mas aí que tá. Será que nós, por termos já passado por tais momentos, por tais décadas, por tais desafios, será que hoje nós já podemos pensar para além desses grupos homogêneos? Mas aí nós temos um outro ponto. Quando esse artigo ele foi escrito, naquele momento eu não estava pensando no quê? Eu não estava pensando em era Bolsonaro. Porque, olha só, a gente está falando de ditadura, século passado, mas agora as nossas pesquisas são atravessadas por um outro elemento. São os elementos do conservadorismo contemporâneo. Inclusive, nós podemos, tem um artigo escrito sobre isso, inclusive nós podemos pensar em fascismo contemporâneo. Será que o fascismo está restrito ao passado ou pela própria relação de poder que nós estamos discutindo aqui, empreendedora, eu não posso ter novas faces do fascismo que estão aqui na nossa frente e estão ainda colocando os nossos trabalhos em um outro patamar de dificuldade? Será que hoje eu consigo pensar uma garantia de direitos para além de identidades nesse momento? Eu acho que isso é um outro elemento que deve ser analisado também, nossas questões políticas e sociais, e eu me refiro a Bolsonaro. Eu tenho aqui uma mensagem do Henrique, que perguntou o seguinte: pode falar um pouco mais sobre essa nova ordem sexual a partir da perspectiva do tornar-se, como ele aponta no texto? Então, claro, posso sim. Henrique, essa perspectiva, obrigado pela sua pergunta, essa perspectiva do tornar-se, ela é própria do Michel Foucault, ok? Nós estamos falando diretamente aqui de uma teoria do Michel Foucault, que ele fala que a política sexual ela é insuficiente. Insuficiente no sentido exatamente de construção de poder, de complexo de poder sobre os nossos corpos. E essa perspectiva do tornar-se, ela tem muita correlação com a perspectiva da teoria queer, em que as nossas experiências não são experiências que estariam pautadas numa essência. O fato de eu me deitar hoje com alguém, com um homem, não define a minha essência como homossexual. E amanhã me deitar com uma mulher não define a minha essência como heterossexual ou bissexual, ou seja lá o que quiserem me categorizar. Então, esse tornar-se é no sentido de que, pelas minhas experiências, eu posso me tornar o que eu quiser, sem ser alguma coisa. Sem ser em níveis essenciais. É uma obra de arte. As nossas vidas, elas estariam correlacionadas a uma obra de arte. Então, aquilo que eu faço com o meu corpo deve ser dotado de liberdade. Isso se existe liberdade, porque eu duvido se existe liberdade também. Tá? Então, como a gente também tem que discutir essas perspectivas de liberdade, será que nós temos liberdade?
Ou será que nós achamos que temos liberdade e isso é fruto de uma relação de poder que me faz acreditar, de uma forma dócil, que eu tenho liberdade e por me considerar livre, acabo sendo dominado? Isso é um ponto também. E sim, Eduardo, tem sim um diálogo com Nietzsche. Quando a Butler ela fala em problemas de gênero, ela correlaciona também esses autores, tá? Então, nessa perspectiva do devir, isso é muito interessante também no Paul Preciado, na Revolução Contra-Sexual, como eu citei, Manifesto Contra-Sexual, que eu citei ainda há pouco a vocês. Ok, acho que a gente já abusou muito aqui do Thiago hoje, né? O Thiago vai estar com a gente, né, Thiago? Se ofereceu para acompanhar o grupo, eu acho que para a gente vai ser uma oportunidade ótima para a gente dialogar. Eu acho muito legal que a gente esteja falando de coisas muito similares e legal da gente poder ter tido esse contato é colocar todas essas pesquisas para dialogarem umas com as outras. A gente tem no grupo aqui pessoas de vários lugares, o Henrique mesmo, que voltou agora, ainda bem, né? É lá do Rio, está comigo na comissão da diversidade sexual da OAB, do Conselho da OAB Federal. Enfim, eu estou falando do Henrique porque eu vi que ele está de volta aqui, mas nós temos pessoas de vários lugares acompanhando o grupo. Pessoal, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, mas o texto levanta uma série de questões, mas a gente pode levar, inclusive, para os próximos textos que a gente vai falar. No nosso... A gente está falando de corpos que são descartáveis, a gente está falando... Eu acho que a tradução do livro da Butler ficou muito ruim, porque a questão lá do matters, ele pode ser traduzido como importa, mas pode ter uma riqueza de tradução do inglês que se perde quando se traduz assim, não é? Mas, enfim. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando daqueles corpos que não importam, né? A gente está falando da minoria LGBT e de outras que são atravessadas por questões de interseccionalidade. E nesse momento, a gente está falando de um contexto de pandemia em que essas questões retornam mais do que nunca, não é? A gente tem já alguns dados, por exemplo, mostrando como pessoas negros e latinos nos Estados Unidos, negros aqui no Brasil, e a gente pode transferir, e faltam pesquisas ainda que falem sobre a realidade de travestis e profissionais, e pessoas profissionais do sexo, enfim, que também estão numa situação de vulnerabilidade enorme durante essa pandemia. Daí, eu estava conversando com o Rainer, e a gente tinha alguns textos na fila aí para a gente ver, mas eu acho que a gente pode, no próximo, para começar a unir essas questões, pegar o texto da necropolítica, já virou um clássico, né? O texto da necropolítica do Mambembe, e logo depois a resposta, o complemento dele com a Maria Berenice, com a Berenice Bento, Berenice Dias, não, né? A Berenice Bento, que ela meio que complementa as ideias dele, trazendo para uma questão queer, feminista, enfim. Tá? Eu vou deixar lá ou se o Rainer puder já deixar também, lá no grupo, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E aí, essa reunião, ela também vai ser colocada nos dois grupos, para depois vocês poderem assistir novamente, enfim. A gente tem bastante coisa que não pode... a vantagem de gravar é somente a gente não perder as boas discussões, as coisas que foram faladas aqui. Então, Thiago, de novo, obrigado. E obrigado a todas e todos aí, se cuidem, porque a gente está no pior momento aí da pandemia, segundo os estudos, estamos marcando aí 1.000 mortes a cada 3 dias e já passamos a China, viu, gente? Então, ao contrário do que o nosso presidente maluquinho, para não falar outra coisa, anda falando, o negócio é muito sério, ok? Obrigado, então, pessoal, e até daqui 2 semanas. Deixa eu só ver que dia que vai dar aqui. Seria, então, dia 13 de maio, tá? Nosso próximo encontro. Ok? Dia 13 de maio, 17 horas, estaremos aqui. Espero todos bem, inclusive. Obrigado, então, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.